Pessoas amigas que acompanham as nossas mensagens a cada semana, preparadas para refletirmos sobre a Palavra de Deus, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jerry Fischer, da Paróquia Luterana Cristo Bom Pastor de Joinville. Mais uma vez agradecemos a Deus que nos permite estar com vocês em mais essa oportunidade. E nesse momento de reflexão, assim como temos feito na maioria das vezes, queremos recorrer ao lema bíblico da semana, e desta vez da semana que inicia no domingo, dia 15 de maio. Passagem essa que encontramos no Evangelho segundo João, no capítulo de número 14, versículo 6. Ali nós lemos: Jesus Cristo diz: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Queridos irmãos na fé, creio que a maioria de nós já ouviu inúmeras vezes este versículo bíblico, no qual Jesus diz ser o caminho, a verdade e também diz ser a vida. Creio que todos nós sempre buscamos um caminho seguro para percorrer, sempre queremos nos sentir seguros, amparados na verdade. E também é bom saber que a vida é preenchida em todo o nosso ser. Mas qual será o contexto no qual Jesus fez esta afirmação? Certamente ele tinha uma razão para proferir tais afirmações. Vejamos o significado das palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ao responder uma pergunta feita pelo apóstolo Tomé na noite em que ele foi traído e em que foi aprisionado. Essa frase faz parte do último discurso de Jesus, com instruções aos seus apóstolos antes dele ter sido preso e crucificado. A frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida" também é um dos chamados 7 grandes "Eu sou" que encontramos no Evangelho de João, onde Jesus diz ser o pão da vida, diz ser a porta, o bom pastor, onde ele disse ser a ressurreição e a vida, e ainda disse ser a videira verdadeira. Ao dizer ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava confortando os seus discípulos em razão da sua partida. Os discípulos estavam tristes, perturbados agora com a notícia de que Jesus estava indo para um lugar que, naquele momento, eles não poderiam acompanhá-lo. Jesus então lhes disse que deixassem de estar com o coração aflito. Ele estava indo para a casa do Pai e aquela separação não seria para sempre. Na verdade, era exatamente o contrário disso. A sua partida seria necessária para que em breve eles também pudessem estar na casa do Pai junto com Jesus. Após dizer que haveria lugar na casa do Pai para eles também, Jesus disse: "E vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo?" Jesus disse isso, pois durante 3 anos ele já havia se revelado como sendo o caminho que leva ao Pai Eterno. No entanto, o apóstolo Tomé, talvez representando também os demais apóstolos, diz a Jesus que eles não sabiam nem para onde ele estava indo e muito menos qual era o caminho para que pudessem também chegar lá. Essa pergunta de Tomé mostra que, assim como qualquer um de nós, os apóstolos são pessoas comuns que também demoravam a entender os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes eles interpretavam mal as palavras do Mestre. Todavia, Jesus responde à pergunta de Tomé de forma bastante clara e direta, dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ao fazer esta afirmação, Jesus não só indica qual o caminho para a casa do Pai, mas ele se revela como sendo o próprio caminho. A expressão "eu sou o caminho" significa que ele é o único mediador, o único elo de ligação entre Deus e os seres humanos. Jesus é tanto o caminho das pessoas para Deus, como também, por ser ele o próprio Deus em forma humana, é o único caminho de Deus para nós.
Não existe uma segunda opção e, segundo Jesus, não existe um plano B. Porém, Jesus não é apenas o caminho, ele é também a verdade em pessoa, no sentido de que ele é o único que pode nos revelar quem é o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra salvadora de Deus para este mundo caído em seus pecados. Jesus é a verdade que liberta, que santifica e que conduz aqueles que nele colocam toda a sua fé e toda a sua esperança até o lugar que ele mesmo preparou na casa do Pai, dando a sua vida na cruz. Ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como sendo a fonte de toda a vida, que se opõe a tudo aquilo que gera a morte. Por ter a vida em si mesmo, somente Ele pode ser doador de vida para os que lhe pertencem. Quando Jesus diz ser a vida, Ele indica que somente nele o ser humano, antes morto em seus pecados, poderá agora ter a verdadeira vida. Nesse contexto, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa ter novamente comunhão com Deus. Isso significa que somente em Jesus a pessoa pode ser reconciliada com Deus e desfrutar da felicidade e da vida eterna ao seu lado. E aqui eu quero pedir a você atenção redobrada, pois após dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse algo que dá ainda mais sentido para a frase anterior. Jesus conclui dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração é o resultado natural da frase anterior. Ela mostra o quanto as pessoas são dependentes de Cristo Jesus com relação à comunhão com Deus o Pai. Em outras palavras, podemos dizer que não existe nenhuma verdade salvadora fora de Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele e nenhum caminho capaz de levar o ser humano até a casa paterna. Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há outro sacrifício que acalme a santa ira divina e também não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus e apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida. E definitivamente ninguém chegará ao Pai Celeste se não for através dele. Quando Jesus, através de seus ensinamentos, de sua vida, paixão e de sua morte, revela a verdade salvadora de Deus que liberta as pessoas da escravidão do pecado e quando concede a vida que restaura a comunhão com o Pai Celestial, então, sendo o caminho, Ele próprio é quem nos levará para um dia habitarmos para sempre na casa do nosso Pai Eterno. E não se esqueça do que Jesus disse, não existe um plano B. Um grande abraço a todos vocês. Amém.